Olha, hoje vamos falar, gente, sobre cirurgia plástica do queixo. Vamos falar tudo sobre a mentoplastia. Doutor André Colaneri, que é cirurgião plástico, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E quando a gente fala em cirurgia plástica, as pessoas logo pensam, ai, gente, ainda mais no queixo. Será que é difícil? Deve doer muito? É uma cirurgia muito procurada hoje, doutor André? Tem aumentado, né? A mentoplastia, né, que é a cirurgia plástica do mento, que é o queixo, tem vários tipos de mentoplastia, né? Desde as mais simples até as mais complexas. Você pode, primeiro, aumentar, né, o queixo, que é pôr ele um pouco para frente, ou diminuir um pouco, que é bem mais raro do que o aumento, né? É muito comum pacientes que têm o queixo pequeno associados a um problema respiratório, né? Por quê? Porque quem tem respirador bucal, quer dizer, o nariz é fechado, tem um desvio de septo e precisa abrir a boca para respirar, cresce com a boca solta, assim, frouxo. É como se ela caísse? Não, mantém sempre a boca aberta para respirar. Sim, para respirar, é verdade. E o que faz a mandíbula crescer é o contato no côndilo, que é a ponta superior da mandíbula. Então, se está frouxo, ele não tem o estímulo da mandíbula inteira da crescer, projeção, né? Exatamente, e o mento é a ponta da mandíbula, então fica para trás. Então muitas vezes é um paciente com nariz com desvio alto, né? Você vê além de torto ali é um nariz grande com base alta e o queixo para trás, que é o respirador bucal, né? Então muitas vezes você vê esse paciente que você pode até corrigir o nariz junto com o mento, né? E a cirurgia plástica mais simples do mento, né, de aumentar, seria as próteses. Que você pode pôr próteses, tem dois tipos de próteses, né? A prótese de silicone e a prótese do porex, né? Que é o polietileno poroso, que é uma cirurgia mais simples. Você faz um corte por dentro da boca. Então não tem um corte externo. Tem duas técnicas, você pode entrar por dentro da boca ou cortar aqui embaixo também, que também fica pouco perceptível. A maioria faz por dentro, que daí fica uma cicatriz oculta, né? Que é aquela primeira foto. Mas é tão pequenininha a prótese, né? Você tem vários tipos de prótese, você pode pôr a prótese só na frente do queixo ou com um pouquinho de projeção lateral também. Mas essa prótese com uma projeção no queixo e um pouco lateral ajuda a dar o formato também. Que você vai se consegue ter tempo? o queixo um pouco mais alargado, né, preenchendo essa região. Lembrar que não é a de mandíbula, né? Existe também prótese para pôr aqui no lateral da mandíbula, é até avanço de mandíbula, mas essa é só aqui, que é né? outra cirurgia. Tá. Né? E ali a gente tem do avanço ósseo. Esse é o avanço ósseo, né? Qual é a vantagem do avanço ósseo? Você tem, além de uma maior projeção do queixo, que você traz ele para frente, você melhora a parte da papada, porque a musculatura, que é o platisma do pescoço, ela insere atrás do queixo. Então, quando você põe uma prótese, você está aumentando tipo o gordinho aqui do queixo, né? Então, você projeta a musculatura, mas você não estica aqui. E muitas vezes, esse paciente que tem o queixo para trás, né, o retrognata, ele tem um papinho, porque começa a ficar assim. E o que dá um ar envelhecido ou de ranzinza, né? Isso. E quando você traz o queixo para frente pelo avanço do mento, é como se esticasse. Então melhora essa parte também, né? Então o avanço ósseo é um pouco mais traumático, claro que é, porque precisa serrar o osso, avançar e pôr uma mini placa com parafuso, mas além de você conseguir uma projeção até maior que a prótese, que a prótese geralmente vai para frente em torno de 0,8 centímetros, né, 8 milímetros, o avanço do mento você consegue mais e melhora também essa região. Mas se fizer com a prótese de mento só, não poderia fazer uma lipoaspiração aqui? Muitas vezes a gente faz associação, já faz a lipoaspiração. A lipoaspiração vai melhorar a gordura, né? Tira aquele se feito excesso, a lipoaspiração a laser, você consegue ter uma retração de pele um pouco melhor. Porque então você derrete a gordura, libera calor. E a liberação do calor dá uma retração melhor da pele. Que legal. Né? Então, melhora um pouco. Porque quem tem um pouco de papada, às vezes tem não só gordura, tem um pouco de flacidez. Sim, é né? verdade. Quando você estica, você já melhora a flacidez porque está esticando a pele. Quando você faz a lipo, a laser, você tem uma retração melhor. Mas a prótese, mesmo com a lipo, às vezes ainda mantém um ângulo não tão esticado, não tão agudo.
E, não, como eu falei no começo, você não consegue esticar tanto, você tem um limite do tamanho da prótese. Então, quer dizer, não existe uma técnica que seja ideal para todo mundo, dependendo de cada tudo, cada caso é um caso. Por isso não dá, gente, pra gente falar assim, fulaninha fez tal, então quero fazer o mesmo procedimento, né? É verdade. E a outra vantagem do avanço, que além de você pôr para frente, você pode pôr um pouco para baixo. Então você ganha altura também do queixo, legal. que muitas vezes o paciente micrognata, quer dizer que tem um queixo pequeno, ele não é só para trás, mas ele é muito curtinho. Então você perde aquela proporção dos 3/3, né? 1/3 da testa, 1/3 do terço médio e inferior. Então se você precisa trazer para frente e ir para baixo, o avanço ósseo é mais indicado. Ajuda bastante, né? Olha, a gente tem antes e depois da cirurgia, até para você entender em casa o que a gente está dizendo no desenho, antes da cirurgia, é engraçado, até o formato do lábio parece que muda mesmo, né? É porque antes você tem um rosto que é projetado mais na parte do nariz e atrás para trás. Não é tão Aqui harmônico, você consegue né? uma harmonia, né? Você consegue ter o queixo mais ou menos na linha da glabela, que é essa parte superior do nariz. Isso dá um aspecto de harmonia da face inteira, não só da parte inferior. Parece que você mexeu em tudo, né? Parece. Vamos aos nossos mitos e verdades e olha, vai mandando suas perguntas, hein? Aproveita aí. Vamos falar da mentoplastia, que é indicada para correção das mais diversas deformidades funcionais ou estéticas. Então, a mentoplastia estética é só estética, ela não vai mexer na função que é a mordida, né? A cirurgia ortognática, que é a cirurgia que vai mexer na oclusão, né, na mordida. Então, muitas vezes tem que fazer um tratamento ortodôntico antes para corrigir a parte dos dentes, preparando para a cirurgia e muitas vezes mexe na mandíbula e na maxila. Uma cirurgia muito mais complexa, né? A mentoplastia estética não muda nada na mordida, tanto é que você sai falando, sai comendo normal. É só na estética, né, que muda. É só na estética, porque é abaixo, não mexe na nos parte dentes. superior. Vamos ver mais uma? A mentoplastia de aumento é mais comum que a de redução. Muito mais. E muito mais fácil, porque a de redução também parece ser mais complexa, não é? É mais complexa, até principalmente se você tem um mento muito aumentado, você vai ter que tirar um pedaço dele e o que vai acontecer? Ele vai para trás. Para trás o que vai acontecer? O platisma vai ficar flácido. Então você tem um risco de ter uma papada por flacidez da musculatura, que quando você estica melhora, quando você retrai piora. Né? E fazer um grande lixamento também leva um pouco a um sangramento maior pelo desgaste ósseo, então é mais raro, né, e muito menos realizado. Vamos ver mais um mito ou verdade? É necessário se fazer um estudo para a escolha do tamanho da prótese. Volta e o doutor André Colaneri vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. Voltando com o doutor André Colaneri, olha, ficou no ar. Se é um mito ou verdade, é necessário se fazer um estudo para a escolha do tamanho da prótese. O estudo é feito pela anatomia do queixo. É o que fica harmônico, então, professor? Não só da prótese, no avanço também, né? Então a gente faz alguns tipos de raio-x para ver a localização, o posicionamento dos dentes, também o tamanho do mento e o quanto a gente pretende avançar. Então tem alguns estudos que a gente faz medidas de toda a região da face para saber o quanto é o ideal para fazer o avanço. Com certeza é tudo estudado. Tem que ser, né, gente? Porque senão fica estranho. Você passa a ter um queixo que não combina com o restante do seu rosto, né? Exatamente, você vai para a cirurgia já com planejamento realizado. Certinho. Vamos ver mais um? Ao longo dos anos, sempre será necessário realizar cirurgias adicionais. Não, né? Então faz uma cirurgia, geralmente vai tudo bem, não precisa fazer outras cirurgias, né? exceto se tiver alguma complicação da cirurgia. Toda cirurgia tem risco, toda cirurgia pode ter alguma complicação, mas não é o usual e geralmente não precisa fazer nenhuma outra cirurgia. Tá. Vamos ver mais uma? A mentoplastia altera a fisionomia. Altera. Os dois pontos mais fundamentais para o perfil é o nariz e o mento. Tanto é que a associação dessas duas cirurgias, que é comum, principalmente nos respiradores bucais, como a gente comentou, chama perfiloplastia, que é a associação das duas, da rinoplastia e da mentoplastia, que muda tudo o perfil. Então altera a fisionomia, mas a ideia é ter um resultado natural para quem conhecer depois da cirurgia não saber que foi operado. Quer dizer, fala se né? tá bonito. Toda cirurgia plástica, na verdade, É. né? A ideia é essa. Agora, pode-se fazer a cirurgia plástica de mentoplastia em adolescentes, por exemplo, ou não? Então, toda cirurgia não deve ser realizada em estruturas de crescimento rápido.
né? Então, aquele adolescente que está no estirão da puberdade, é melhor esperar acabar o crescimento ou chegar próximo ao término do crescimento. Isso para qualquer cirurgia. Porque senão acaba mudando a fisionomia. Você pode operar e mudar depois, exatamente. Né? E a gente vê que cada vez mais cedo os jovens querem já consertar, vamos dizer, aquilo que os incomoda, mas tem que ter um momento certo para isso, né? Não pode entrar na empolgação, tem que estudar, né, e entender a cabeça do adolescente, do jovem também, porque ele também é mais sonhador, acha que tudo é milagre, não é, né? A cirurgia plástica é ciência, não é milagre. Então você também tem os seus limites do que chegar. Então tem que estar numa fase que pode ser operado e entender a cabeça do paciente também para imaginar se você pode chegar a um resultado factível e bem, com boa indicação, e resultado natural e harmônico. Por isso que a relação de médico-paciente sempre tem que ser uma relação de muita clareza, mas cirurgia plástica acho que mais ainda. Porque mexe, gente, com aquela ideia do que eu acho que eu vou ficar, que eu consigo fora chegar, a parte clínica e médica, que sempre tem que falar para qualquer médico, não esconda nada do médico. Mas a plástica mais ainda. A plástica tem que falar o que você imagina, né? Qual é a sua expectativa, o que você pretende daquela cirurgia. Porque uma paciente que tem uma expectativa totalmente irreal, né? Não vai ficar satisfeita. Vai se frustrar Vai depois, se frustrar né? pelo melhor resultado do mundo que você verdade. consiga. O paciente que sabe aonde pode chegar e o limite da onde você pode chegar, esse sim vai ficar feliz. Como a cirurgia plástica estética, a ideia é melhorar a qualidade de vida pela melhora da autoimagem, é você estar melhor consigo mesmo, então tem que saber se pode chegar naquilo para ficar feliz, né? Porque senão vai ser um eterno infeliz pela melhor cirurgia do mundo. E é bem isso que a gente não quer que aconteça, exatamente, né? É melhor nem operar. Eu também acho. Vamos ver mais uma. Em muitos casos, a possibilidade de aliar a mentoplastia com a rinoplastia. Exatamente, Verdade, é né? muito comum essa associação, que é a perfiloplastia, e ela harmoniza toda a face, né? Principalmente nesses pacientes que têm histórico de respirar muito mal pelo nariz, geralmente tem um desvio de septo, acorda à noite com boca seca, toma muita água, muitas vezes ronca, né? Então são sinais de que tem um probleminha aí na respiração e que acaba levando ao desenvolvimento assimétrico da face. A recuperação da mentoplastia é rápida? Aí depende da técnica. Mas a próxima cirurgia é muito simples, né? Uma cirurgia com anestesia local e sedação, em torno de 1 hora e alta no mesmo dia. Pode voltar a trabalhar em 2, 3 dias tranquilamente, né? A mentoplastia de avanço, que você já tem que serrar o osso e fazer o avanço aparafusado, né? Você é com anestesia geral, dorme um dia no hospital, mas geralmente em 3 dias o paciente pode voltar ao trabalho de escritório, né? Aquele mais tranquilo. Para fazer exercícios físicos vai demorar 1 mês. Para bater, encostar nesse queixo, pelo menos 2 meses. Mas e a alimentação? Alimentação, evitar de comidas muito quentes, né? Porque você tem um corte dentro da boca para não ter um sangramento, né? E muito dura. Não quer dizer que tem que ficar tomando sopa, não. Mas evita coisas duras. Não é comer uma costelinha, né? Um torresminho, né? Não vai comer uma coisa mais mole, mais fácil de mastigar. E sempre uma higienização adequada, né? Escovar os dentes com calma. Não é aquele, vou lá para... Porque tem um corte dentro. Para não abrir o corte e fazer um enxágue bucal depois também. Com calma, para limpar sempre e diminuir o risco de abrir pontos e também de infecção. Bom, volto que tem muitas perguntas, a gente já tira as suas dúvidas. Agora, doutor André Colaneri, vamos para as dúvidas sobre mentoplastia? Olha, a Lúcia diz o seguinte: quando se deve optar pela cirurgia ortognática ao invés da mentoplastia? Tenho o queixo pequeno e papada, então gostaria de fazer algum procedimento para melhorar meu rosto. Então, a ortognática, ela está indicada para melhorar a mordida, né? Se tem algum problema de oclusão, né? Então você pode fazer mexendo para melhorar essa parte funcional, né? Agora, se você também, além do mento pequeno, precisa melhorar o ângulo da mandíbula, uma cirurgia ortognática traz a mandíbula inteira para frente, que melhora não só o queixo, mas também o ângulo da mandíbula, né? Então, cada caso é um caso, precisa ser avaliado. Se é só o queixo pequeno, um pouquinho de papada, a mentoplastia pode estar indicada porque é uma cirurgia de um porte menor, uma recuperação mais tranquila. Agora, se ela tem algum problema de mordida, de uma oclusão, a ortognática é melhor. Então, Lúcia, conversa com o seu médico, aí ele vai te dizer o que é melhor para você, de acordo com o que você precisa, né? Vamos ver mais um? Neuma, fiz uma mentoplastia de aumento há 2 meses e meio, mas ainda sinto certa sensibilidade, um pouco de dor quando mastigo bastante. Isso é normal?
Na mentoplastia é mais incomum. Toda cirurgia pode ter alguma alteração de sensibilidade até a cicatrização completa. Lembrar que nenhuma cirurgia tem um resultado final antes de 6 meses, né? Então, 2 meses, 3 meses, você pode sentir alguma alteração de sensibilidade, tanto quanto ter dor ou menos, né? Principalmente na região do queixo, passar a mão e não sentir direito, porque tem 2 nervinhos aqui que são os mentonianos, que podem ser manipulados e atrapalhar um pouquinho a sensibilidade, né? Agora, quando mastiga, não sei se foi feito uma ortognática, entendeu? Então. Porque se foi mexido na parte de oclusão, é mais comum ter isso até bastante mais tempo, né? Agora, se é só uma prótese ou uma cirurgia de um porte menor do mento, é menos comum. Lógico que cada caso é um caso, precisaria falar com quem a operou, se o pós-operatório está correndo normalmente. E a sensibilidade de cada um, a resistência à dor também, que difere muito de uma pessoa para outra, Muda bastante e até o quanto foi manipulado, né? Cirurgias que são maiores ou precisam uma manipulação maior vão ter recuperações mais lentas, né? Cada um tem o seu caso. Tem que ser avaliado. Então, Neumar, conversa com o seu médico, volta nele, viu? Vamos ver mais uma. Antônia, há risco de complicações após a colocação da prótese de silicone? Pode ser necessário trocá-la ao longo prazo? A prótese de silicone é a mais comum, a mais usada, né, há mais tempo. Depois veio a de polietileno poroso, o Porex, né? A vantagem é que é um custo menor, né, uma recuperação bastante rápida. Agora, em alguns casos, que são raros os casos, não é tão frequente, a prótese ela não está grudada no osso, né? A do polietileno poroso ela é aparafusada no osso, por isso que também tem até um custo bem mais alto, né? Não só pelo material, como os parafusos, tudo mais. E esse contato, que não é fixo, pode levar a uma erosão do queixo, né? E a longo prazo, ela perder a projeção. Então pode trocar a prótese ou fazer o avanço ou pôr uma outra prótese, mas isso é a exceção, não é o que costuma acontecer. Assim. Como uma prótese de mama pode ter a contratura de cápsula, né, que o povo chama de rejeição, como qualquer outro implante no corpo, você pode ter alguma reação. Tá? Mas é mais a exceção do que a regra. Por isso que é importante, Antônia, conversar com o teu médico direitinho, tirar as dúvidas, leva tudo anotadinho e pergunta mesmo. Com certeza. E mais do que isso, né? Diga quais são as suas expectativas, mas se toma algum medicamento, se faz uso de droga e tudo mais. Com certeza. E a prótese de silicone do mento é uma prótese maciça, não é uma prótese de gel como a de mama. Então ela não estoura. É durinha, né? Ela não estoura, não precisa ser trocada como a de mama depois de tanto tempo por um desgaste. Ela é maciça, então ela só seria trocada se tivesse alguma absorção óssea ou uma infecção a longo prazo, coisas muito difíceis. Né? Vamos ver mais uma. Última pergunta da Débora. Existe alguma contraindicação sobre pacientes cardíacos realizarem uma mentoplastia junto com a rinoplastia? Pacientes cardíacos têm que ser acompanhados e ver o risco cardíaco com o cardiologista, não para uma cirurgia ou duas, para qualquer cirurgia, uma, né? Então, o problema não é a mentoplastia ou a rinoplastia, é o coração. Então precisa ver até qual é o esforço que esse coração pode ser submetido. Tanto a mentoplastia quanto a rinoplastia não são cirurgias de porte grande que levam a um trabalho excessivo do coração, né? O sangramento é pequeno, né? A recuperação costuma ser mais rápida, né? Mas cada caso é um caso e precisa ser estudado com o cardiologista. Muitas vezes, quem tem um problema do coração está acompanhado de hipertensão, né, pressão alta, algum problema de colesterol, a pressão alta pode sangrar mais, então você precisa entender o paciente como um todo, né, antes de qualquer cirurgia, até para retirar o siso. Agora, bom lembrar, gente, que por isso que antes de uma cirurgia, o médico pede todo aquele check-up de exames, porque às vezes você nem tinha nada, mas de repente, naquele momento, você descobre que você está com algum probleminha de saúde que antes de fazer a cirurgia já se conserta tudo, né? A vantagem da cirurgia plástica é que você não precisa fazer. É verdade. Então você faz o estudo do paciente e vai para a cirurgia quando está no maior índice de segurança, ou seja, está com a pressão alta, vai resolver a pressão, descobriu que tem um problema na tireoide, vai tratar o problema da tireoide, né? Você não precisa sair correndo para operar, você opera quando estiver na melhor possibilidade e menor risco possível. Ah, mas o risco meu é um pouco maior, não opera. Então, se o risco for um pouco maior do que um alto índice de segurança, melhor não operar.
Agora, gente, lembrar, como sempre, cirurgia plástica é um procedimento cirúrgico, tem que ser feito por um médico. Médico esse que, preferencialmente, eu só opero um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E por quê? Porque se um médico já passa a vida toda estudando, um cirurgião plástico, estuda demais, faz residência já em clínica geral. Depois, estuda cirurgia plástica mais muitos anos, passa por depois todos aqueles exames que vão atestar se de fato ele está competente, está pronto para exercer também essa parte da medicina, que é estética, gente, mas que trata da vida da gente. Então não dá para brincar, porque a gente às vezes fala assim, estético, então tudo bem, não tem problema. Não, é a vida, né? A cirurgia plástica é o que tem o menor risco de todas por isso, porque você não tem que sair correndo e operar. Então um risco um pouco maior você pode esperar, mas é uma cirurgia, precisa ser feita por especialista em ambiente hospitalar, porque intercorrências pode ter. Agora você precisa ter o mínimo risco possível para qualquer complicação e se tiver, ter condições de tratar. Aí precisa ter um ambiente hospitalar que tem os aparelhos e o médico que sabe lidar com isso, exatamente. Né? Então, olha, não tenha vergonha, foi ao médico, pega o CRM dele, depois entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, só põe o nome e o CRM, e aí você vai saber se ele é membro da sociedade ou não, e você já faz sua cirurgia com tranquilidade. Pós-operatório, gente, de acordo com o indicado pelo médico, porque ele sabe direitinho o que deve ser feito, e a gente nessa hora só obedece, muito melhor. Obrigada mais uma vez sempre, viu?